Neste exato momento, o Estreito de Hormuz está fechado. 30% de todo o petróleo do planeta passa por aquele corredor de água entre o Irã e Omã, e desde que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã escalou, nenhum navio-tanque consegue atravessar. O barril de petróleo disparou. Filas nos postos de gasolina. Governos em pânico. Mas o que ninguém conta é que o mundo já esteve exatamente aqui. Em outubro de 1973. E naquela época, uma decisão diferente poderia ter mudado tudo. Por que a tecnologia para acabar com a dependência do petróleo? Ela já existia. Em 1966. Em 1964, a General Motors adotou uma política corporativa de emissões zero. Quase 60 anos antes de virar moda. O engenheiro-chefe Craig Marks reuniu mais de 200 engenheiros num projeto ultra-secreto. O resultado? O Electrovair, um Corvair modificado com um pacote de baterias de prata-zinco de 532 volts, usando tecnologia desenvolvida pela NASA para as naves do programa Apollo. Em 1966, a GM foi mais longe. Criou o Electrovan, o primeiro veículo movido a célula de combustível de hidrogênio do mundo. A mesma tecnologia que levou os astronautas à Lua em 1969. E sabe o que aconteceu com esses projetos? Nada. A gasolina custava centavos. Não havia urgência. Os protótipos foram para o museu. 6 de outubro de 1973. Egito e Síria lançam um ataque surpresa contra Israel no dia mais sagrado do calendário judaico, Yom Kippur. Os Estados Unidos correm para ajudar Israel. E então, em 17 de outubro de 1973, 12 homens sentados numa sala no Sheraton Hotel de Kuwait City tomam uma decisão que vai mudar o mundo. Os ministros do petróleo da OPEP anunciam corte na produção e embargo total contra os Estados Unidos. O barril, que custava $3, salta para $12 em 3 meses. 300% de aumento. Filas quilométricas nos postos. Racionamento. Medo. Mas o embargo durou apenas 5 meses. Em março de 1974, acabou. E se não tivesse acabado? Aperta o botão de pausa. Agora imagina, é março de 1974. O embargo deveria acabar. Mas o rei Faisal da Arábia Saudita olha para os americanos e diz, não. Enquanto Israel existir, não há petróleo para vocês. O embargo não acaba em 5 meses. Ele continua. 1 ano. 2 anos. 5 anos. Até 1978. O que acontece com os Estados Unidos e com o mundo inteiro? O ponto de virada foi o desespero. Em 1975, com 2 anos de embargo, os Estados Unidos não têm escolha. O presidente Gerald Ford assina a ordem executiva mais ambiciosa desde o Projeto Manhattan, o Programa Nacional de Independência Energética. O orçamento da NASA, que já havia levado o homem à Lua, é redirecionado. Os mesmos engenheiros que construíram as células de combustível do Apollo agora trabalham em baterias para carros. O Departamento de Defesa libera patentes militares de energia solar. Universidades recebem bilhões. Na realidade, o Congresso aprovou uma lei modesta em 1976, o Electric and Hybrid Vehicle Research Act. Mas numa América sem gasolina por 5 anos? Essa lei teria sido um programa de guerra. O Electrovair de 1966, que fazia 65 km por hora e tinha autonomia de 65 km, aquele protótipo esquecido no museu da GM, vira o ponto de partida. Em 1977, os primeiros carros elétricos de produção em série começam a sair das linhas de montagem de Detroit. Não são bonitos. Não são rápidos. Mas funcionam. E é tudo que a América desesperada precisa. A economia mundial entra na pior recessão desde 1929. Mas aqui está o paradoxo.
O sofrimento de curto prazo cria algo que a gasolina barata nunca permitiu, uma nova indústria. Em 1978, quando o embargo finalmente termina, os Estados Unidos já não precisam tanto dele. Uma nova Detroit nasceu, não de aço e combustão, mas de lítio e eletricidade. Empresas que fabricam baterias, painéis solares, motores elétricos. Uma cadeia produtiva inteira que na nossa realidade só vai existir nos anos 2010. E o Brasil? Na nossa realidade, o governo Geisel lançou o Proálcool em 14 de novembro de 1975, substituindo gasolina por etanol de cana. Na realidade alternativa, com 5 anos de crise, o Proálcool não seria um programa, seria a própria economia brasileira. O Brasil se tornaria o maior exportador mundial de combustível renovável. A Arábia Saudita do etanol. A produção que na realidade foi de 600 milhões de litros em 1975 para 11 bilhões em 1985, com 5 anos de embargo, esses números teriam triplicado. Mas a consequência mais profunda não é econômica, é geopolítica. Um embargo de 5 anos destrói o próprio instrumento de poder dos países árabes. Porque quando você usa uma arma por tempo demais, o inimigo aprende a viver sem ela. Os Estados Unidos elétricos de 1978 simplesmente não precisam mais do petróleo do Oriente Médio. E sem o petróleo como moeda de troca, o acordo que Nixon fechou com o rei Faisal em 1974, o petrodólar, que obrigava o mundo inteiro a comprar petróleo em dólares, nunca acontece. Sem petrodólar, a hegemonia financeira americana é diferente. Mais fraca? Talvez. Mas também menos dependente de ditaduras. A Guerra do Golfo de 1991? Provavelmente não acontece. A invasão do Iraque em 2003? Sem sentido. Toda a política externa americana do último meio século foi moldada por uma única substância preta e viscosa. Tira o petróleo da equação, e o tabuleiro geopolítico muda por completo. E o clima? Essa talvez seja a consequência mais devastadora de não ter acontecido. Se os carros elétricos tivessem entrado em produção em massa em 1977, em vez de 2015, o mundo teria começado a reduzir emissões de carbono 40 anos antes. 40 anos. O aquecimento global de 2026, os furacões, as secas, o derretimento das calotas, seria uma fração do que é hoje. Não é ficção científica. A tecnologia existia. O Electrovair de 1966, o Lunar Rover de 1971, as células de combustível do Apollo. Tudo estava lá. O que faltou não foi ciência. O que faltou foi urgência. E a urgência, o embargo de 1973, durou apenas 5 meses. Tempo suficiente para assustar, mas não para mudar. E é exatamente por isso que o que está acontecendo agora no Estreito de Hormuz deveria nos fazer parar e pensar. Em 1973, o mundo teve a chance de abandonar o petróleo. Teve a tecnologia. Teve o momento. E escolheu voltar para a gasolina barata no segundo em que o embargo acabou. 53 anos depois, cá estamos nós. Mesmo corredor de água. Mesmas filas nos postos. Mesmo pânico. A diferença? Agora sabemos exatamente o que perdemos quando escolhemos o caminho fácil em 1974. A pergunta que fica é: dessa vez, vamos aprender? Ou daqui a 50 anos alguém vai fazer um vídeo perguntando: e se em 2026 tivessem agido diferente? Me conta nos comentários, você acha que o mundo de 2026 vai finalmente largar o petróleo, ou vamos repetir 1973 de novo?